Hoje nós vamos ministrar sobre Jacó. E essa ministração de hoje, essa palavra que o Senhor me deu, ela começou em um dia de comunhão e de mesa com os meus pais. Meu pai recentemente passou por uma cirurgia. Ele esteve aqui, vocês devem ter visto que ele passou por uma cirurgia. E ele ficou algumas semanas de repouso em casa. E uma dessas semanas de repouso em casa, ele chamou os filhos e fui com a minha esposa, com a minha filha, para a gente ter um tempo de mesa. E justamente era um dia de célula. E ele falou, não vamos deixar passar em branco, nós vamos fazer pelo menos uma célula em família. Então numa terça-feira, aqui também é de terça, irmão? Uma terça-feira nós se reunimos na casa deles e tivemos um momento de mesa. E esse momento de mesa que a gente teve em família, não porque era link, não porque era nossa família, mas foi muito especial o que aconteceu. E por ser muito especial aquilo que aconteceu, o Senhor gerou algo em mim. E eu falei, meu Deus, não foi à toa que Deus fez isso. Essa reunião, esse encontro entre nós. E aí, depois que a gente acabou um momento de célula, meu pai falou assim, você vai ministrar domingo. Isso faz alguns dias. E eu falei, caramba, vou ministrar domingo. E raramente nós não ministramos de domingo lá, porque normalmente é ele que ministra de domingo. Normalmente nós ministramos de quinta. E eu falei, amém, glória a Deus, vou ministrar. Já tremeu as pernas, né, irmão? Fiquei com as pernas meio mole assim. Ai, Jesus amado. Só que quando eu cheguei em casa, eu orei a Deus, eu falei, Jesus, já é terça-feira, já é domingo agora. O que eu vou ministrar? E o Senhor falou no meu coração, você vai ministrar aquilo que você acabou de receber através da sua mãe e do seu pai. Eu falei, glória a Deus. E Deus me deu essa palavra sobre Jacó. Mas irmãos, eu orei a Deus, eu falei, Jesus, por onde eu começo? Porque a história de Jacó começa em Abraão, no seu avô, é muito longa essa história, é muito comprida, é muita história. Eu falei, Jesus, aonde o Senhor quer me encaixar nessa história? E o Senhor me levou no começo do ano. Em todo o começo do ano, o nosso pastor, ele libera uma palavra sobre a igreja. E eu acredito que vocês aqui em Mogi também caminham sobre essa palavra. E a palavra que ele derramou sobre nós no começo do ano, que nós iríamos viver o ano de Josafá. Então esse ano, nós caminhamos sobre uma palavra profética. E a palavra profética desse ano sobre a nossa vida é que nós iríamos caminhar sobre o ano de Josafá. E o subtítulo desse tema é Restaurando a Adoração e Experimentando Fontes Inesperadas. E eu falei, Jesus, o que o Senhor quer falar comigo através disso? O que isso tem a ver com Jacó? Porque a palavra de Josafá, ela começa, essa mensagem que o pastor ministrou, ela começa em segunda, você não precisa abrir, ela começa em 2 Reis 3, ele leu do versículo 1 até o versículo 19. E a história de Jacó não começa em 2 Reis, ela começa em Gênesis. Só que o Senhor falou, Felipe, eu quero te dar alguns starts para você ministrar sobre Jacó. E nós ouvimos que o rei Josafá, ele foi um bom rei para Judá. Ele não foi um mau rei. E o nosso pastor ministrou que o único erro que o rei Josafá teve é que ele fez alianças com outros reis que não acreditavam no mesmo Deus que ele. E a Bíblia chama esses reis de reis ímpios. Então o único erro de Josafá foi se aliançar com reis que não tinham os mesmos princípios que ele. E nós fomos ministrados na rocha que este ano, irmão, nós estamos em 2024 ainda, amém? Nós estamos no mês de julho, o 7º mês do ano, o ano não acabou. Então nós estamos caminhando sobre essa palavra profética, amém? E ele disse, nosso pastor liberou, que este ano seria um ano que nós iríamos se afastar de pessoas e de algumas coisas, e nós iríamos desfazer algumas alianças. Irmão, isso é muito forte. Desfazer aliança, irmão, não é com a tua esposa, está amarrado isso aí, nem com sua esposa. Essa aliança você vai levar até o dia da morte, ou quando Jesus voltar, amém? Algumas alianças são alguns relacionamentos com pessoas, ou alguns contratos que você fez em relação a trabalho, que Deus está falando, ei, acabou.
O tempo que você tinha com isso, com essa pessoa, termina aqui. Irmãos, é difícil de entender isso. Mas ele declarou que quando você termina um episódio, sempre outro começa. Então, pessoas vão, alianças irão, porque Deus irá aproximar novas pessoas para te aproximar do teu destino profético. Irmãos, não tenha medo de quebrar alianças. Não tenha medo de romper contratos. Não tenha medo de terminar ciclos. Porque quando Deus está terminando algo, Ele tem algo novo para começar. E eu creio, eu estou passando por isso, irmãos. Eu e minha esposa estamos terminando alguns ciclos na nossa vida pessoal. E dá medo. A gente fala, meu Deus, como que vai ser? Porque o novo é novo. E o novo a gente não conhece. E tudo aquilo que a gente não conhece, a gente traz um pouco de insegurança. Mas quando tem a palavra de Deus, irmãos, é diferente. Porque não é a palavra do Felipe, não é a palavra da Tainá, é a palavra do Senhor. E quando tem a palavra do Senhor, irmão, você vai dar o passo, não vai ter chão, Ele vai botar chão para você caminhar. Só que nós temos que sair do lugar. Amém? Nós também ouvimos na virada do ano que nós iríamos precisar restaurar o altar de adoração na nossa casa. Eu falei, como assim, Senhor Jesus? E Ele ministrou que nós deveríamos eliminar, nos livrar da idolatria. Irmãos, quando se fala de idolatria, a gente às vezes coloca na cabeça, é o católico que adora imagem. Não, irmão, isso também pode ser idolatria. Porque a Bíblia fala sobre adoração de imagem. Não deveremos adorar imagem. Nós deveremos adorar a Deus. Crer em Jesus Cristo. Eu não tenho nada contra os católicos, tá, irmão? Mas eu sou cristão, sou protestante. E aí, quando se fala de idolatria, é quando eu e você levantamos altares de adoração na nossa vida, na nossa casa, na nossa história, que não é para Deus. E que altares são esses? Um exemplo, tem pais que levantam altares de adoração pelos seus filhos. Como assim, Felipe? O que você está querendo dizer? Você ama tanto, que esse amor se transforma em idolatria, ao ponto de você não conseguir liberar o teu filho, a tua filha, para viver algumas coisas em Deus. Um exemplo, a minha mãe foi muito desprendida em relação a eu casar. Minha mãe fala que ela botou espinho no ninho. A gente ouve quando a mãe quer que o passarinho, passarinha, né? Quer que o passarinho comece a querer voar, ela começa a colocar espinho no ninho, para incomodar o ninho, para ele se sentir desconfortável e querer voar. Isso é profético demais, irmão. E aí minha mãe começou a falar assim, estão colocando espinho no teu ninho, que está na hora de você voar. Só que tem mãe que não consegue ser assim. O que ela faz? Ela tira os espinhos, porque ela quer que fique. Ela não quer cortar o cordão umbilical. Ela não quer deixar que o filho voe, que ele crie asas. Isso se torna um domínio. Eu tenho amigos que são assim. Está com 35 anos que fala em casar. A mãe fala, não, mas tá novo ainda. Que tá novo o quê, irmão? Não que seja velho, irmão. Entendeu? É novo. Mas está na hora. Ou está passando da hora. Você que não é casado com mais de 35, irmão, está tudo bem. Mas eu estou falando dos meus amigos, que eles não conseguem se desprender. O altar de adoração para os filhos, idolatria. Vou falar de outra idolatria. Você ama tanto seu carro, irmão. Ama tanto seu carro, ao ponto de a sua esposa colocar a mão no vidro. Você fala, pelo amor de Deus, limpei hoje. Misericórdia. Bate o pé para entrar. Quando for bater a porta, bate devagarzinho. Irmão, eu entendo que existe cuidado, mas tudo cuidado tem um limite. E isso você começa a idolatrar, não só carro, casa, dinheiro, negócios. Isso você começa a criar um altar de adoração na sua vida. E nós ouvimos que esse ano seria o ano que nós iríamos se livrar desses altares. Por quê, irmão?
porque Deus tem algo para fazer em nós e através de nós. Amém? Outra coisa que nós ouvimos, o pastor perguntou para nós: irmão, o que é adoração? Muitas vezes nós pensamos que adoração foi o que acabou de acontecer aqui. Também é, mas não significa que só isso é adoração. A adoração vai muito mais do que entoar louvores a Deus. Amém? E nós ouvimos que adoração é você concordar com o que Deus fala. Porque, irmão, às vezes nós cantamos, adoramos, sim, mas você está concordando com o que Deus está falando? Porque às vezes eu estou falando para você destruir essas alianças, e você fala: eu não concordo, Jesus, em destruir essa aliança. Mas, irmãos, eu não estou liberando a minha palavra, eu estou liberando a palavra de Deus ao meu e ao seu respeito. E nós devemos abrir os nossos olhos espirituais e falar: Jesus, eu quero viver isso. E isso é adoração. É você obedecer aquilo que Deus está falando. A adoração também é atribuir o valor devido a Deus. Às vezes nós não estamos dando o valor devido a Deus. Como assim, Felipe? Irmãos, tudo que acontece na nossa vida não é por acaso, não é coincidência, não é sorte, se chama Deus. Nós somos seres espirituais, amém? Irmão, a gente não é mais normal, não. Normal é para quem não tem o Espírito Santo, é pessoa normal. Eu sou um ser espiritual, sobrenatural. Irmão, quando eu morrer, eu não vou ficar aqui, eu vou para a glória. Você também vai, irmão? Então você não é mais um ser terrestre, você é um ser espiritual, tendo uma experiência da terra. Somos extraterrestres, irmãos. Quando Jesus voltar, vamos falar: cadê aquele povo? Aquele povo era esquisito, aquele povo era ET, sumiu. Você é ET, fala assim: irmão, você é o extraterrestre, porque você não é dessa terra, você é do céu. Amém? Irmão, estão entendendo, né? Não vai falar que, irmão, eu sou ET agora. Misericórdia, Jesus. Nós precisamos reconhecer a grandeza do nosso Deus no nosso dia a dia. Isso é adoração. O meu pai fala muito disso. Nós precisamos contemplar a criação de Deus, e isso se chama adoração. Sabe o que é contemplar, irmão? Nós moramos em Bertioga. Lá em Bertioga tem uma muralha assim, uma montanha que cerca Bertioga. Eu olho para aquilo todos os dias indo trabalhar, e eu falo: cara, não tem como olhar para isso aqui e falar que Deus não é grande. Não tem como olhar para o mar e falar: meu Deus, como Deus é grande, como Deus é poderoso. Irmão, é muito bom você olhar para a natureza, para a criação, e você contemplar, porque você está adorando o seu Deus. Contemplar é isso, é você acordar, você abrir a janela da sua casa e você ver aquele céu, mesmo que seja um dia frio, e você falar: meu Deus, olha a grandeza do meu Deus, que coisa linda. E você falar: obrigado, Jesus, obrigado por viver isso, obrigado por essa experiência. Quem já viveu isso? De você olhar e falar assim: Deus é grande, Deus é bom na minha vida. Isso é adoração, irmão. Amém? A adoração, ela começa no secreto das nossas casas. Irmão, a adoração não começa às 8 horas quando o culto começa, e não termina às 10 quando o culto termina. A adoração, ela começa no secreto da minha casa. É muito fácil, irmãos, eu vim aqui levantar minha mão, chorar e ir embora, e você achar que eu sou crente. Você fala: meu Felipe fala bem, prega bem, ele chora, nossa, que bom, Deus tem a revelação. Irmãos, dom é irrevogável, Deus pode me usar, mas se eu não tiver um lugar de adoração na minha casa, tudo é em vão. O nosso culto não começa aqui é consequência de uma adoração que já começou na sua casa. Você põe para fora aquilo que já começou lá, você expressa aquilo que você já iniciou na sua casa com a sua família. Aqui é consequência daquilo que já estamos vivendo durante a nossa semana. Amém? Por isso que tem vezes que a gente vem e fala: estou cansado, meu Deus, o culto não foi bom hoje, Deus não falou comigo. Irmãos, é Deus que não falou com você, ou é você que não tem procurado a Deus? Existe uma diferença.
Deus está todos os dias querendo ter intimidade com a gente. Mas tem dia que você está cansado. E no final eu vou falar, será que isso é cansaço ou será que isso é prioridade? Nós temos que ter prioridade na nossa vida. Amém? Irmão, e voltando para Josafá, que nós estamos falando sobre o ano de Josafá. Josafá se aliançou com alguns reis e foram para a batalha. E o caminho da batalha, eles foram para o deserto. Chegou no deserto, irmão, acabou a água. E estava acabando a comida. O que aconteceu? Eles pararam e falaram, vamos morrer. Nós vamos chegar na guerra fracos. E vamos perder a batalha. Josafá para e pergunta, alguém sabe aonde que mora algum profeta? E aí um dos homens que estavam no seu exército disse, eu sei onde mora um profeta. E esse profeta era o profeta Eliseu. Irmãos, no dia difícil, quando a notícia ruim chega, igual essa notícia ruim que acabou a água, no meio do deserto. Bom, e tem dia que a gente está assim, né? Tem dia, tem semana, tem mês, que a gente está no nosso dia a dia, a gente fala, meu Deus, estou num deserto, ainda tem um pouquinho de água. Só que você começa a olhar e fala, está acabando a água, Jesus. E eu não cheguei onde eu queria chegar. Só que o Senhor fala assim, ei, mas você tem um lugar. Você tem um lugar, e esse lugar chama a presença do Senhor, a palavra de Deus. Porque quando o Josafá viu que está tudo indo por água abaixo, ele falou assim, opa, eu tenho um Deus, eu tenho uma palavra. E ele se lembrou do profeta. E eles foram até a casa de Eliseu. E eu anotei aqui, quem tem aliança, irmão, tem entrada, tem acesso. Por quê? Quando eles chegam à casa de Eliseu, o profeta falou assim, Josafá, eu só vou te receber, eu só vou profetizar e orar por vocês, pela aliança que eu tenho contigo e com Deus. Porque se fosse por esses deuses, eu nem abri nem a porta da minha casa. Então, Josafá, ele tinha o quê? Ele tinha uma aliança. E quem tem aliança, tem acesso. Irmãos, com quem nós temos aliança, se não for com Deus? Nós precisamos cada vez mais firmar essa aliança com o Espírito Santo. Porque, irmão, no dia difícil, no dia ruim, no deserto, quando o negócio estiver acabando, os nossos ouvidos têm que estar sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo e falar assim, meu filho, caminha mais um pouco, essa é a direção certa, não vai nesse caminho, não pega esse empréstimo, pelo amor de Deus. Olha Deus falando com alguém aí. E aí eu anotei aqui, será que nós somos reconhecidos no reino espiritual? Quando eu falo assim, ser reconhecido no reino espiritual, quem já viu filme de faroeste, assim, de Texas, aquele filme de povo com bota, com arma na cintura, assim, quem já viu? Irmão, sabe o que eu imagino? Como esses filmes. Nesses filmes, os cowboys entravam assim, tinha umas plaquinhas nas paredes, procura-se, e um valor estipulado para a recompensa para aquele homem, certo? Sabe o que eu imagino, irmão? Quando a Bíblia fala que nós temos que ser reconhecidos no reino espiritual, eu imagino o teu rosto, irmão, numa plaquinha lá no inferno. Procura-se, Felipe, está destruindo o inferno. Irmãos, nós precisamos ser conhecidos no reino espiritual, ao ponto de o diabo falar assim, meu Deus, nós precisamos fazer alguma coisa, porque esse cara está destruindo o inferno, ele está gerando muitas vidas aqui, mas não só no inferno. Será que nós estamos reconhecidos no céu? Assim como oh meu Deus, esqueci o nome do profeta que orou pelos amigos, como que é, irmão? Jó. Será que estamos sendo reconhecidos como Jó, ao ponto do diabo ir no céu e Deus perguntar para ele, você tem visto o meu servo Jó, que tem sido fiel? Não foi Satanás que falou, deixa eu tocar em Jó, não, foi Deus que falou assim, você tem visto o meu servo? Porque Deus sabe quem é fiel a ele.
Deus conhece os seus. Amém? Irmãos, nossa prioridade esse ano é restaurar o altar de adoração em nossas casas. Eu quero que você abra a Bíblia em Gênesis capítulo 35. Vou começar a pregar só agora, tá, irmão? Tô brincando. Gênesis 35, verso 1. Você que abriu diz amém. Eu vou ler, irmão, para a gente ganhar tempo, tá bom? E Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali, e faz ali um altar para Deus. Eu vou ler de novo para você entender, irmão. Deus falando com Jacó, próprio Deus. E Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali, e faze ali um altar para Deus, que te apareceu quando tu fugias da face de Esaú, teu irmão. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora os deuses estranhos que estão entre vós, e sede puros, e mudai as vossas vestes. Amém? Eu quero ler até aqui. Irmão, por que eu vou falar de Jacó? Porque Jacó teve que passar por um tempo de restauração de altares na sua casa, na sua família. Eu quero começar do começo da história de Jacó. Quem é Jacó, irmão? Jacó, ele é filho de Isaac e de Rebeca. Isaac, filho de Abraão. Rebeca, engravida de Isaac. Ela tem 2 filhos. Esses 2 filhos são Esaú e Jacó, gêmeos. A Bíblia diz que Esaú nasceu primeiro, e segurando o seu calcanhar, vem Jacó. Irmãos, eles nasceram no mesmo dia. Porém, Esaú é considerado primogênito porque ele saiu primeiro. E Jacó saiu segurando no seu calcanhar. Amém? A Bíblia, não, eu vou resumir essa história, que essa história é grande. Ela começa nós estamos lendo 35, ela começa entre o 26 e 27, capítulo 26 e 27 de Gênesis. A Bíblia diz que Isaac amava a Esaú, e Rebeca amava a Jacó. Por quê? Isaac amava Esaú porque o Esaú era um homem da caça. Era um homem da selva, da floresta. Era um homem que fazia os seus alimentos com aquilo que ele caçava. A Bíblia diz que Esaú tinha cheiro da floresta. E Isaac amava isso em Esaú. Já Jacó era mais próximo à mãe. Era um homem da casa, ajudava sua mãe, era mais próximo a ela. E a Bíblia diz que eles amavam cada um mais um filho. E aí eu te pergunto, isso é saudável? Isso não é saudável. Eu sou filho. Quantos são filhos aqui? Mesmo que o pai e a mãe já foram para o Senhor. Eu sou filho, irmão. Eu sei que os meus pais me amam e amam meus irmãos. E eu não consigo olhar para os meus pais e ver diferença do amor dele com os filhos. Eu consigo entender que a minha irmã é mais ousada. Por quê? Porque ela é atrevida. E ela consegue arrancar coisas porque ela é assim. É a personalidade da minha irmã. Entendeu? Ao ponto de a gente entender que a gente precisa pedir para ela pedir para ele. Entendeu, irmão? E Deus é igual. Deus não tem filho preferido. Entenda isso comigo. Jesus não tem filho preferido. Ele tem filhos que são mais íntimos a ele. Ele tinha 11 discípulos, porém 3 eram ousados e eram íntimos a ele, ao ponto de um deitar no seu peito e ouvir a batida do seu coração, João. Quem ouviu de Jesus quem seria o traidor? João, porque estava colado com ele. Ele amava os 11, irmão, os 12, até Judas ele amava. Eu não consigo entender, mais amava. Entendeu? Porque Judas enviou Jesus com sua proposta. Só que, irmãos, meus pais me amam e eu amo meus irmãos.
Só que a Rafa é atrevida. E aqui, a Bíblia fala que eles demonstravam que amavam mais um outro filho. Sabe o que eles estavam criando ali na casa deles? Um altar de idolatria. Um para Esaú e um para Jacó. Ao ponto de isso atingir os filhos. E isso começou a criar um ambiente de intriga, irmão. Porque se meu pai começa a demonstrar que ama mais o Isaac ou a Rafaela, eu vou começar a perguntar para ele, o que está acontecendo? Por que você está amando mais a Rafaela e o Isaac? O que eles fazem que eu não estou fazendo? E aí eu vou chegar no meu irmão e falo assim, o que está acontecendo? E você, só você ganha, só você recebe, só você é o querido, só você que é o bonito. E isso começa a criar uma intriga entre os irmãos. Então pai e irmão que está aqui, pai e mãe que está aqui, entenda que o amor é igual. Se o filho é mais íntimo ou não, aí é dele. Se ele é mais ousado ou não, aí é dele. Mas você não pode demonstrar que você ama mais um do que o outro. Amém? Porque você vai começar a criar um ambiente que não deve ser criado. Fora um ambiente de idolatria. Irmãos, eles crescem. Eles são adultos. Isaac já está ficando velho. A Bíblia diz que quando Isaac estava chegando perto da sua morte, ele fica cego. E quando ele percebe que está prestes a morrer, ele chama teu filho Esaú e fala, filho, eu estou prestes a morrer, e eu quero te abençoar com o primogênito. E para te abençoar, primeiro eu quero te pedir uma coisa. Faz para mim aquele prato que eu gosto, daquela caça que só você sabe fazer. Rebeca está próximo do ambiente e ouve o que o pai, seu marido, está pedindo para o teu filho. O que ela faz, irmão? Ela chama Jacó. Fala, Jacó, teu pai vai abençoar o teu. Você precisa se antecipar. Você precisa fazer algo. Mãe, não tem como. O meu irmão é mais forte, mais peludo, ele cheira. Eu uso perfume, ele usa perfume do mato. A gente é diferente, mãe, não tem como. Mas ela dá um jeito. Ela coloca a roupa de Esaú e Jacó. Ela pega o pelo dos bichos e cola nele. E fala, não, nós vamos dar um jeito de receber a tua bênção. O que acontece, irmãos? Um pouquinho antes disso acontecer, Esaú chega um dia cansado da caça. E quando chega em casa, o seu irmão está fazendo um prato de comida gostosinho. Ele com tanta fome fala, irmão, dá um pouquinho para mim. Jacó fala assim, eu dou. Mas se você entregar para mim o seu direito de primogenitura. Esaú fala, para que me serve isso? Para mim é só um nome, tá bom, 10 pratos aí logo, pega para mim. Irmãos, entenda uma coisa. Quando Deus te entrega algo, quando Deus te entrega uma palavra, eu falei isso para os meus irmãos, eu sou um primogênito, eu não entrego para você de jeito nenhum. Porque, irmãos, eu acredito na palavra de Deus. Se existe um direito de primogenitura na palavra, eu tomo posse para a minha vida. Se você recebeu uma palavra, toma posse para a sua vida, não venda ela, não troque, não negocie. Ao ponto de você negociar por algo tão simples, por um prato de comida. Irmãos, não negocie aquilo que o Senhor te deu, amém? E ele negociou, Esaú. Ele vendeu o seu direito de primogenitura. Algo no céu foi rompido. Para ele estava tudo bem, mas no céu algo foi rompido. Beleza, continua a história. Jacó leva o prato para o pai. O pai come. Só que o pai fala assim, ei, cego, Isaac, você não tem voz de Esaú. A sua voz não está parecendo com a voz de Esaú. Vem aqui perto para me te dar um abraço. Ele abraça Jacó. Cheiro de Esaú tem. Deixa eu pegar no seu braço. Tá peludo. Eu acho que é Esaú sim. E ele abençoa a Jacó com o direito de primogenitura.
Horas depois, quem chega em casa, irmão? Esaú. Faz o prato para o pai. Leva o prato para o pai. A Bíblia diz que Isaac se espanta. Falou, o que está acontecendo aqui? Eu acabei de te abençoar. Você está me falando que trouxe outro prato para mim? Aí Esaú cai na real e fala, Jacó está me enganando. Aí o pai fala assim, mas agora eu já abençoei. A Bíblia diz que Esaú entra aos prantos, irmãos. Ele chora de gritar, porque ele sabe aquilo que ele perdeu. Ao ponto de ele falar, pai, mas não tem nenhuma bênção, não sobrou nada. Não tem aquele chorinho da bênção, sabe, pai? Não sobrou nada. Não tem nada, pai. Pelo amor de Deus, me abençoa. Porque eles entendiam a autoridade que Isaac tinha sobre a vida deles. E ele fala, eu tenho. E ele fala assim, você vai servir o teu irmão. E você vai viver sobre o fio da espada. Ao ouvir isso, ele sai do quarto e fala, assim que o meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Olha o ambiente que foi criado naquele lar. Irmãos, eu estou falando de Abraão, estou falando de Isaac, eu estou falando de Jacó. Eu não estou falando de qualquer pessoa. Eu estou falando da linhagem que Deus preparou para nós. Amém? Vocês estão entendendo? Olha o ambiente daquela casa. Disfuncional, irmão. A mãe idolatra um, o pai idolatra outro. Criou uma rincha entre os irmãos ao ponto de um desejar a morte do outro. A Bíblia diz que Rebeca ouve que Esaú falou que ia matar Jacó. Ela chama o teu filho e fala, Jacó, pelo amor de Deus, o teu irmão falou que vai te matar assim que seu pai morrer. Vai embora, foge. Vai morar com seu tio, meu irmão, Labão. Jacó, eu imagino que Esaú devia ser um cara bruto. Jacó mais mirradinho, sabe? Jacó de ficar desesperado. E fala, o quê? Estou indo embora. Está conseguindo entender o ambiente dessa casa? Disfuncional, irmão. O pai e a mãe não entram em consenso, criam um altar de adoração, de idolatria para os filhos, ao ponto de os filhos desejar a morte de um do outro, e um filho vai embora da sua casa. No caminho para a casa de Labão, seu tio, Jacó deita e pega uma pedra de travesseiro, e Deus derrama um sonho sobre ele. E nesse sonho nós ouvimos muito. Ele via como se fosse uma escada que vinha do céu até a terra, e Deus trazia bênçãos para Jacó, e Deus profetiza sobre ele, profetiza a terra, fala que a vida dele ia ser como sementes espalhadas sobre nações. Ele acorda, pega aquela pedra e faz um altar, e dá o nome daquele lugar de Betel, lugar onde Deus o visitou, casa de Deus. E aí ele continua sua viagem. Eu vou correr porque ela está voando. Ele chega na casa do seu tio. Irmãos, lá tinha uma mulher bonita. Ele se apaixona por ela. E ele pede a mão de Raquel para o tio em casamento. Aí o tio fala, beleza, eu dou minha filha para você casar, só que você vai ter que trabalhar 7 anos para mim. Ele, tá bom. Bom, pensa numa paixão à primeira vista, hein? E olha, esse aí se apaixonou com força, ao ponto de ele falar, não, eu trabalho 7 anos, irmão. Ele trabalhou 7 anos. Quando chegou no 7º ano, ele falou, tio, e aí, como que vai ser? Posso casar? Ele falou assim, pô, eu não posso passar a mais nova na frente da mais velha, então primeiro vai ter que casar com Lia. Mas eu não quero essa, eu quero a outra. Tá bom, eu te dou outra se você trabalhar mais 7 anos comigo. E ele fala, tá bom, eu vou trabalhar. Meu, que amor é esse? Não, eu quero te amar com o amor de Jacó por Raquel. Meu Deus, viveu 14 anos sendo servo do seu tio para casar com uma mulher. E ele casa com as duas, irmãos.
Depois de 20 anos morando com seu, agora é sogro, né, tio? Ele se retira do acampamento para ter um tempo com Deus, com Jacó. E Deus fala assim para ele: Jacó, chegou a hora, chegou o tempo de você voltar para casa dos seus pais. Meu Deus, como assim? Como que eu vou voltar para casa dos meus pais? Meu irmão está lá. Como que vai ser, depois de 20 anos, o meu irmão me receber? Só que, irmãos, ele obedece à voz de Deus mesmo no meio do medo. E ele chama as suas esposas, chama os teus servos. O teu tio, sogro, não aceita de começo, ele quer ir embora, porque ele era um bom filho, um bom servo para o teu sogro, para o teu tio. Ele não queria que ele fosse embora. Ele chega nas suas esposas e fala: ó, madrugada nós vamos sair na escondido, tá? Porque senão seu pai não vai deixar nós ir embora. O que Raquel faz? Ela entra na tenda do teu pai. E ela rouba o que, irmão? Ela pega todos os deuses do pai, coloca no porta-malas da viagem e leva junto. O que Raquel está fazendo aqui, irmão? Ela está criando um altar de adoração para deuses estranhos. Aí eles continuam a viagem. Seu sogro, seu tio vai atrás, tenta impedir ele, porque ele percebe que os seus deuses foram roubados. Dá um caos, irmão. Dá um bolo só. Continua na história. Irmãos, está chegando perto de Jacó se encontrar com seu irmão Esaú. Quando ele está próximo de encontrar com seu irmão Esaú, ele prepara presentes. Ele fala assim: ó, primeiro vamos mandar uns bois, depois vamos mandar uns cabritos, uns camelos, depois nós colocamos os meus servos na frente, os meus filhos e nós vem atrás. Ele quis ganhar o coração do irmão com presente, dando bens para o irmão, com medo. E ele falou assim: se acontecer alguma coisa errada, ele começar a matar o povo, nós foge, vai cada um para um lado e a gente resolve isso. E aí, o que acontece? Totalmente ao contrário do que o coração de Jacó estava esperando. O seu irmão encontra ele com amor, abraça ele com amor e fala: você não sabe o quanto eu esperei por esse momento. Deus já tinha trabalhado o coração de Esaú quando estava preparando Jacó para viver um processo. Eles no caminho para a casa de Isaac, do seu pai, Deus chama Jacó para um tempo de intimidade. E é aqui onde nós lemos Gênesis 35. Irmãos, é a primeira vez na Bíblia que Deus pede um altar de adoração. Vou repetir, é a primeira vez na Bíblia que Deus pede um altar de adoração. Por quê? Aí eu te pergunto, até aqui Jacó tinha feito altares de adoração a Deus? Sim, tinha feito vários altares a Deus. Aí você para pensar, serviu ou não serviu? Esse Deus está pedindo, parece que não serviu os outros. Mas Deus estava preparando algo para Jacó. A Bíblia não diz, irmãos, se Deus revelou ou se Jacó sabia dos altares que estava sendo levantado na tua casa, na tua parentela. A Bíblia não diz que Deus apareceu a Jacó e falou assim: Jacó, eu tenho algo para você. Porém, existem altares na sua casa. Altar de idolatria, altar de mentira, altar de adoração a outros deuses. E você precisa destruir isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Jacó também sabia dos deuses de Raquel, da idolatria da mãe por ele. Mas a Bíblia diz que ele tem um tempo com Deus.
Deus pede um altar de adoração, ele volta para o acampamento e ele fala o quê? Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora os deuses estranhos que estão entre vós, e sede puros, e mudai as vossas vestes. Ele parou para pensar e falou assim: o que Deus está me pedindo? E essa noite eu te faço uma pergunta: Deus está te pedindo um altar de adoração, como Ele me pediu. E se Deus está me pedindo um altar de adoração, eu preciso parar para observar a minha vida. Porque se Ele está me pedindo um altar de adoração, quer dizer que eu levantei outros altares estranhos. Se Deus pediu um altar de adoração a Jacó, Jacó entendeu: se Deus está me pedindo, é porque tem altares estranhos que precisam ser destruídos. E ele sabia que não era só nele, que era na sua parentela, na sua descendência, ao ponto de ele chegar na sua casa e falar: ei, não só na sua casa, os seus escravos também, os seus servos, ei, todo mundo, pega os seus deuses, destroem eles, troquem as suas vestes e purifiquem. Então, irmão, é uma mudança por dentro e por fora. Não adianta mudar só aqui fora, viu, irmão? Não adianta. Não adianta eu botar terno e falar que eu sou crente. Não adianta. Gravata não prega, terno não prega. O que ministra, o que vive a palavra é aqui dentro, é o coração, é o espírito. Então é dentro e é fora. Fora resplandece aquilo que já está por dentro. Amém? E aí, irmãos, eu quero voltar lá para minha casa. Lembra que eu falei que essa conversa começou lá na minha casa? Na casa dos meus pais? Por que que Deus me deu essa palavra sobre altares de adoração? Porque nesse dia dessa célula em família, quem conduziu a célula foi minha mãe. E minha mãe virou para os filhos e falou assim: eu quero fazer uma pergunta para vocês. E foi uma pergunta pontual. Ela perguntou assim: eu quero que vocês identifiquem na vida de vocês, se existe algo que vocês gostam de fazer na sua rotina, que vocês observam que no fundo, lá no fundinho, lá no oculto, não agrada o coração de Deus. A Rafaela, como já é mais bocuda, irmão, ela já, eu sei o que é o meu. Aí começou a falar o dela. E eu fiquei pensando, falei: meu Deus, o que eu faço? Eu sei que no fundo não agrada o coração de Deus. E aí, irmão, eu não vou falar dos meus irmãos, tá? Se um dia eles quiserem falar, eles falam. Falando que aí, lá em casa. Vou falar de mim. Eu falei assim: mãe e pai, eu sei algumas coisas que eu faço, ou vejo, ou falo, que lá no fundo não agrada o coração de Deus. E eu falei assim: uma das coisas é, eu gosto de ouvir uma música, eu gosto de ouvir um artista americano, tal. Só que esse artista, o que ele canta e o que ele vive, não condiz com aquilo que eu acredito. E aí a minha mãe falou assim: Felipe, e através disso, você acha que tem criado algo no seu coração? Eu falei: mãe, parando para observar, sim. E ela começou a ministrar no nosso coração. Ela falou assim: Felipe, Isaac e Rafaela, e Tainá, e Liz, que também estava lá. Parece que está tudo bem às vezes para o crente. Estava tudo bem para Jacó, estava tudo certo, estava vivendo a vida dele. Deus falava com ele, ele apresentava adoração, sacrifício de adoração a Deus. Irmãos, eu venho para a igreja, você vem para a igreja, a gente serve na igreja, a gente ministra, recebe convite, a gente canta, a gente chora, a gente ora. Está tudo bem, a gente está vivendo. Porém, na nossa casa, a gente tem levantado altares de adoração ocultos, silenciosos. E a gente acha que está tudo bem. Sabe aquele crente que fala assim: não tem nada não. E eu falei isso lá na Rocha.
tem coisas que nós iremos precisar voltar para as raízes, sabe? Algumas coisas que nós abandonamos porque a gente falou assim, isso pertence à igreja antiga. Não. Tem coisa que não é mais normal. Irmão, aquilo que para você parece que não é mais normal, é um altar. Eu vou te dar exemplo de altares que a gente levanta na nossa vida. Um exemplo, Netflix, WhatsApp, Instagram, pornografia. Falei mais lá em Bertioga, anotei aqui. Videogame, fofoca, Facebook, postagens, músicas, artistas, que você fala assim, não tem nada não, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu carrego em Deus, isso não me atrapalha. Irmãos, parece que não atrapalha, mas é um altar de adoração. Sabe por quê? Porque você começa a negociar com a palavra e com a intimidade com Deus, ao ponto de você chegar em casa e você não ter tempo para ler a Bíblia, mas você tem tempo para assistir 2 capítulos de uma série na Netflix. Eu não tenho tempo para orar e para ler a Bíblia, mas eu consigo ficar 3 horas no Instagram. Felipe, eu não tenho tempo para ficar lendo a Bíblia, meu dia é muito corrido. E aí, você tem tempo para ficar no Facebook. Você tem tempo para fazer algumas coisas, mas aquilo que é prioridade, que é essência, que é a palavra de Deus, você não tem tempo. E realmente, irmão, está cansado, você vai ler a Bíblia com sono, você vai dormir. Você vai dormir mesmo, não adianta, você não vai entender nada. Deus não quer que você leia, Deus quer que você se aprofunde. Deus tem um lugar mais íntimo na palavra dele para você. Não é apenas uma leitura, mas é intimidade. É você abrir os seus olhos e seus ouvidos para o mundo espiritual, para você saber o que Deus quer falar com você nesse tempo. Amém? E aí eu falei assim, lá em Bertioga, eu quero falar aqui com vocês também. Quando a pessoa está muito ocupada, quando a pessoa fala que não tem tempo, irmãos, você não tem tempo ou você não tem prioridade? Você não tem tempo ou não é a sua prioridade? Muda tudo, não muda? Você não tem tempo para ler a Bíblia ou não é prioridade a Bíblia? Você não tem tempo para orar ou tem prioridade? Irmãos, coisa que é rotina. E a Bíblia é rotina. Orar a Deus é rotina. A Bíblia diz que quem tem muito poder é a pessoa que ora muito, e quem tem pouco poder é a pessoa que quase não ora. Felipe, qual que é o segredo disso? Eu ter poder. Não é Hadouken, sabe? Não é isso que eu estou falando. É poder de Deus. De as pessoas caminhar com você e falar, cara, você é diferente. O que você fala cai como uma bomba no meu coração. Isso é poder de Deus. Sabe quem tem esse poder? Quem ora, quem busca, quem tem intimidade com Deus. Você não tem tempo ou você não tem prioridade? Outra coisa que eu falei lá, irmãos, entendam uma coisa. O diabo não quer tirar eu e você do culto. O diabo não quer. Sabia disso? O diabo não quer te tirar daqui. Ele quer tirar o culto de você. Ele não quer te tirar daqui. Porque você pode vir aqui, irmão, de quarta, de domingo e de ir terça-feira para a célula. Mas você só está vindo em uma reunião, em um encontro. Mas e o culto? Mas e a adoração? Por isso que no começo eu falei, o culto não começa aqui, irmão. O culto começa na minha casa, o culto é diário. O diabo não quer tirar você daqui, o diabo quer tirar o culto de você, ao ponto de você só cultuar aqui.
Felipe, eu só abro a Bíblia na igreja. A última vez que você abriu a Bíblia está no capítulo de domingo, quando você veio para a igreja, ou da célula que você foi, terça-feira, ontem. Não é isso que Deus tem para mim e para você. É muito mais profundo, é muito mais longe, mais distante, mais lá. A gente precisa mergulhar, é tirar o leste. Tirar o leste é isso, irmão. É a gente fala assim: chega de viver essa vida rasa. Eu quero ter intimidade com Deus. Só que nós precisamos começar, sabe o quê? Identificar os altares. Identifique seus altares. Sabe por quê Deus pediu um altar para Jacó? Porque um pouquinho mais para frente, Jacó tem uma briga com um anjo. Quem lembra disso? Jacó tem uma briga com um anjo. Bom, briga de verdade, né? Eles lutaram a noite inteira. E o anjo machuca a perna dele e fala: deixa eu ir embora, tá ficando de manhã já. E ele fala assim: eu só te deixo ir embora se você me abençoar. E aí o anjo, que ali tipifica Jesus, fala assim: a partir de hoje você não chama mais Jacó, o teu nome será Israel. O que Deus tinha para Jacó não era para sua casa. O que Deus tinha para Jacó não era para sua cidade. O que Deus tinha para Jacó era para uma nação inteira. E hoje essa nação chama Israel. Irmãos, o que Deus tem para mim e para você não é para minha casa, não é para o meu bairro, é para uma cidade, é para uma nação. A menor visão de Deus é uma cidade. Só que para Deus trocar o nome de Jacó para Israel, Ele precisou fazer o quê? Destruir altares. O que Deus tem para mim e para você é muito maior. Só que para Ele entregar aquilo que Ele tem para mim e para você, que é muito maior, nós precisamos destruir os altares. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Falar para a gente orar. O Senhor disse comigo é o seguinte: nesse tempo de mesa com os meus pais, eu parei para pensar e a gente só leva para nossa mesa quem a gente tem intimidade. Eu convido para minha casa, irmão, a casa que eu moro, eu, minha esposa e minha filha, quem eu tenho intimidade, quem eu gosto, ou a pessoa que eu quero ter intimidade. É uma pessoa que eu estou se aproximando, eu estou gostando dessa pessoa, eu amo essa pessoa, ao ponto de eu chamar ela para a mesa. E Deus falou comigo, o Espírito Santo falou algo para mim: se nós não sentamos à mesa com Ele, é porque nós não o amamos. Nós só levamos à mesa quem nós amamos. E Jesus está nos chamando para a mesa, porque a mesa é um lugar de concerto. E esse ano é o ano de Josafá, o ano onde nós iremos restaurar o altar de adoração em nossas casas, porque o ano ainda não acabou, e o que Deus tem para fazer em mim e você é muito grande, irmão. Nós temos ainda quantos meses? 6 meses? Quanto? 5 e meio, né? Nós temos 5 meses e alguns dias para Deus fazer algo através de nós. E essa palavra é uma palavra profética, porque nós estamos vivendo um ano de Josafá, o ano aonde Deus está restaurando a adoração. E é o ano aonde nós iremos experimentar fontes inesperadas. Irmão, sabe o que é fonte inesperada? É você estar esperando daqui e de repente vem de cá.
Você fala, meu Deus, como isso aconteceu? Irmãos, o sobrenatural de Deus não se explica, se vive. Como eu vou explicar para uma pessoa que eu sou pai sendo estéril? Não se explica, se vive. Vocês estão entendendo? Só que para eu viver isso que Deus tem para mim, eu preciso olhar para mim e falar, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Esse altar não é de Deus. Porque, irmãos, eu tenho 5 meses para viver aquilo que Deus tem para mim ainda esse ano. Irmãos, esse ano não vai acabar sem a gente viver aquilo que Deus tem para nós. Eu creio que nós iremos alcançar essas fontes. Nós iremos restaurar a nossa adoração. E sabe o que é restaurar, irmão? Eu sou dentista. Tem algum dentista aqui? Sou dentista. A gente sabe de restauração, né, irmão? Sabe o que é restauração? Restauração era algo que era bom, só que a gente não cuidou, a gente relaxou, aquilo causou um dano. Na minha área é a cárie, ela causou um dano para o dente. O meu papel é limpar e depois fechar, ao ponto de parecer que é algo normal, natural. E restauração é isso. Nós adorávamos a Deus por um tempo, nós vacilamos, nós deixamos de adorar do jeito certo, e Deus está falando assim, ei, tira essa sujeira, tira isso que não é de Deus, destrói os altares e restaura a sua adoração. Porque quando nós restauramos um dente, nós fechamos, nada pode entrar dentro dele. Está fechado, está blindado. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Se blinde. E essa força, essa blindagem é a adoração. É adoração. É intimidade com o Espírito Santo. É você. Cara, eu não gosto de falar gastar, mas é gastar tempo com Deus. Porque eu não gasto, eu ganho. Vocês estão entendendo? E aí quando eu me blindo de adoração, as fontes inesperadas começam a aparecer. Irmãos, eu e a Tainá, a igreja de Bertioga, ela está passando por uma restauração, uma reconstrução, uma construção. Nós estamos mudando a fachada da igreja. Eu e a minha esposa estamos passando por uma reforma. Nós estamos para mudar de apartamento. Eu quero falar isso aqui porque isso é de Deus. E eu creio que se a rocha, e aqui também é rocha, não é? Amém ou não amém? Aqui é rocha, não é? Então nós estamos passando por uma construção, amém? Por uma reconstrução, por uma renovação. E na minha vida, com a minha esposa, nós também estamos passando por uma construção, uma reforma. E essa palavra é uma palavra de reforma, de construção e reconstrução. É uma palavra profética para mim e para a tua vida. Porque tem algo novo chegando, irmão. Eu estou passando por uma obra. E eu comecei a orçar, irmão, sabe as coisas para fazer? É gesso, é piso, é pedreiro, é pintor, é marcenaria, é marmoraria. E eu falei, Jesus amado. Eu tinha 4.000 na minha carteira, guardado, para fazer gesso, pagar o pedreiro, fazer piso. Irmão, não dá. Sabe o que Deus falou para mim? Você está passando por uma reforma. Sabe o que vai acontecer, Felipe? Fontes inesperadas. Irmão, eu não sei como Deus vai fazer, mas Deus já fez na minha vida. E Deus não deixou de ser Deus. Irmão, eu vou fazer uma pergunta. Deus deixou de ser Deus na sua vida? Ele vai fazer.
Eu não sei a área da sua vida que está passando por uma reforma, mas Deus vai fazer. E eu vou te dar um testemunho, irmão. Vocês esperam mais um pouquinho? Vocês também? Irmãos, eu comecei a fazer um curso. Minha esposa falou assim, não faz. Eu não estou sentindo paz. Eu falei, não, mas eu vou fazer, vai ser bênção para a nossa vida. Era um curso para aumentar a minha renda. Só que, irmãos, eu não ouvi a palavra da minha esposa. Meu pai falou assim, quando você não escuta o Espírito Santo, escuta a tua esposa. Eu não escutei nem o Espírito Santo nem minha esposa. O que aconteceu comigo? Me lasquei. Pela palavra, irmão. Só que eu me arrependi do curso. E aí eu falei assim, não quero fazer mais. Eu procurei, durante 7 dias você pode cancelar um curso. Só que eu não me atentei que quando você faz um curso, você tem que cancelar com 7 dias corridos. Eu procurei a galera com 7 dias úteis. Então já passou de 10 dias. Eles não dá para cancelar, não dá. Eu falei, pelo amor de Deus, porque irmão, eu não tinha tempo para fazer o curso. Trabalhando, fazendo um monte de coisa. Não conseguia. Quando eu sentava para ver o curso, acontecia igual o crente que está com sono, dormia. E eu falei, meu Deus, vou pagar durante 10 meses um curso que eu não vou fazer. Não ouvi minha esposa. Só que eu orei, falei, meu Deus, não é possível, Jesus. Que diabo é esse? Na minha vida que eu dei lugar para ele. Eu preciso de dinheiro. Porque eu ocupei o meu cartão de crédito com um curso que eu não devia fazer. E eu estou passando por uma reforma. Não, eu orei, eu fiquei agoniado. Aí eu procurei a galera do meu banco. Eu falei, mano, não tem como cancelar essa parada aí? Eles, não sei, vamos tentar. Aí, eu um dia fui tentar fazer o curso. Falei, vamos fazer essa bexiga aí, né? Vou ter que fazer. Aí eu tentei entrar no curso, não conseguia. Tentava entrar no curso, não conseguia. Mandei mensagem para a administração do curso. Falei, não estou conseguindo. Aí ele falou assim, a gente te bloqueou. Porque o banco parou de pagar a gente. Eu falei, opa, existe uma luz no fim do túnel aí. Aí o pessoal do curso falou assim, mas se você quiser, a gente pega você de volta. Eu falei, não precisa não. Tá tudo bem. Não precisa colocar eu de volta não. Aí mandei mensagem pro banco de novo. O pessoal do curso falou que me bloquearam porque vocês não estão pagando mais ele. Tá tudo bem aí no banco? Felipe, a gente vai reportar, vai ficar em análise, tal. Bom, paguei 3, 4 meses o curso. Todo mês pagando. Indo fazendo. E tinha mais 6 meses pela frente para pagar. Quando foi esses dias, eu até era precisando comprar piso pra gente, pra pia. Meu Deus, agoniado. Eu falei, a gente tá com o apartamento lá, vazio, só cimento, irmão. Meu Jesus amado, tá lá, estamos pagando condomínio, pagando mensalidade e não estamos lá. Não é de Deus isso, pelo amor de Deus, alguma coisa tem que acontecer. E Deus falou assim, posicione, pede adoração, se blinde. E aí eu orei, falei, Jesus, não é possível. Eu vou orar para esse Satanás do banco dar certo. Satanás não, gente, me perdoa. Eu estou bem à vontade com vocês. O que aconteceu? Eu entrei num dia no meu aplicativo do banco. Apareceu que eu não tinha mais a parcela do cartão de crédito para pagar desse mês. Eu falei, oxi, quem pagou? Será que alguém semeu na minha vida? Aí eu entrei, estava saldo positivo. O banco estornou aquilo que eu paguei e arrancou tudo aquilo que eu precisava pagar. Aí eu falei, glória a Deus, não preciso mais pagar. Só que, irmãos, a gente precisava comprar os pisos, a gente comprou ontem. Só que o meu limite ainda estava meio baixinho, sabe? Uma brisinha, o limite. Irmão, no mesmo dia, no banco, me estornou, eles aumentaram o meu limite. Aí eu falei assim para Tainá, pode aplaudir o Senhor.
eu pensei comigo. Eu falei, agora eu tenho limite. Não tenho dinheiro, mas tenho limite. Só que eu falei assim, todo mês eu consigo pagar um valor de crédito. E agora não tem mais nada para pagar. Não, porque eu sou bem certinho nas minhas continhas, sabe? A minha esposa não é muito assim, mas é bênção. Aleluia, Jesus. Ela vai economizar um pouquinho mais agora. Aí, irmão. Aí eu falei, um valor eu consigo pagar. Aí eu falei, Tana, vamos ali na loja de material de construção, só para dar uma olhada nos pisos, só olhar só, como que não tem nada. Aí fomos lá, irmãos. Eu tinha olhado na internet o valor dos pisos. Tava um valor alto assim, eu falei, não vai dar, porque o meu arquiteto lá que fez o projeto, eu falei, mas sua fé é muito grande. Irmão, ele botou um piso. Para que um piso desse tamanho é para fazer o templo de Salomão? Piso gigante. E quanto maior o piso, mais caro ele fica, né, irmão? Postando a lata. Aí eu falei, é muito caro o piso. Chegamos na loja, a gente começou a ver as cores dos pisos, as cores. Eu falei, Tainá, essa cor do piso é igual ao que ele não colocou no projeto. Irmãos, menos da metade do preço que eu vi na internet. Aí eu falei, moço, eu quero desse aqui, tem? Vou ver no estoque. Aí ele botou, tem. Daí a gente foi ver do banheiro. Tem desse aqui também, menos da metade do preço da internet. Tem também. Aí eu falei, Tana, vamos aproveitar e já ver outras coisas também? Vamos. Eu falei, moço, você só vai orçar, tá bom? Só pra ver quanto que fica. Aí eu falei, faz aí, moço, quanto que dá? Deu tanto. Eu falei, Tana, abre o aplicativo do banco aí, rapidinho. Uma coisa aqui. Irmãos, foi o valor certinho que eu tinha de limite e ela tinha pra gente comprar aquilo que a gente precisava. Aí eu te falo, irmãos, é coincidência? No começo eu falei, tudo que acontece na nossa vida é através de Jesus Cristo. Só que nós precisamos se posicionar para começar a receber fontes inesperadas. Irmãos, eu não sei como que eu vou comprar o mármore, como que eu vou comprar a marcenaria toda, mas eu não estou com medo. Sabe por quê? Porque eu vou viver as fontes inesperadas na minha vida. Irmãos, eu estou vivendo isso e você vai viver isso também.